Salve, salve, amigos e amigas! Tudo jóia? Professor Pietro aqui para a nossa segunda aulinha do projeto de ensino de modelo de negócio com Bitcoin e blockchains. Bora lá, então? Gente, só vendo o roteiro do que a gente vai tratar aqui agora. A gente vai fazer uma breve contextualização, bacana? A gente vai entender como monetizar nesse mercado. A gente vai entender o que é a tal da mineração, beleza? E a gente vai falar um pouquinho de trade também. Vamos lá, então. Bom, antes de mais nada, né? Recapitulando, olha só. O que o Henry Ford, pelo menos essa frase é atribuída ao Henry Ford. Eu tentei pesquisar onde é que esse Henry Ford falou isso, mas eu não achei. Mas essa frase é atribuída a ele. Se é dele ou não, a gente vai descobrir talvez no futuro. O fato é que, olha essa frase como ela é importante. Ó. É sabido que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem um sistema bancário e monetário. Pois se soubessem, acredito que haveria uma revolução antes do dia amanhecer. Por que ele fala isso? Porque a gente realmente não sabe o que acontece por debaixo dos panos, né? Sabe, é banco central, é banco comercial, é o governo, é a mídia. Tem tanta coisa que está simplesmente muito além do nosso alcance que a gente simplesmente não tem condições de monitorar e de saber o que é fato ou o que não é. A gente é obrigado a assumir que aquilo é verdade ou parcialmente verdade e viver a nossa vida. Essa é a verdade. Tem uma outra frase que não está aqui, mas que dizem por aí, se não me engano foi o Edward Snowden, né? O Edward Snowden ele diz assim, que todo o sistema ele é baseado em histórias, em mentiras. De tanto se reafirmar essa mentira, de tanto se reafirmar essa história, ela passa a ser encarada como verdade. Enfim, é a caverna do Platão, né? Tem várias anedotas aí ao longo da história da gente, aí, da filosofia, que podem nos colocar diante de uma verdade que ela é sempre refutável, que a gente pode sempre questionar e ver se aquilo faz sentido ou não. Uma delas é sobre o sistema financeiro, né? Então tá. Então olha só, recapitulando a aula passada. Gente, em 2008 explodiu aquela bolha, né? A crise dos Estados Unidos, do subprime, a falência de grandes bancos e corporações como o tal do Lehman Brothers, o efeito cascata dessa crise pelo mundo. A gente viveu isso aqui de novo em 2020, né? 2020 com a pandemia, com o Covid-19, tá? Algo muito similar aconteceu. É crise, é quebradeira ao longo do mundo, tá? E aí surge o tal do Bitcoin, que é uma crítica, surge a partir de uma crítica aos problemas, ditos problemas, né? Do sistema financeiro global. Críticas ao processos obsoletos, crítica às reservas fracionárias e intervencionismo, lembrando que isso aqui pode ser encarado ou não como problema, depende muito de como isso é utilizado, né? Lembra disso. Ciclos de crise naturais e inerentes ao modo de produção capitalista. É um resgate ao tal do movimento cypherpunk, tá? Se baseia em criptografia e privacidade. Tem um caráter libertário, digamos assim, né? Um caráter anárquico, libertário, tá? Para dar alternativas aos indivíduos. Veja, gente, por que eu gosto de Bitcoin e blockchain? Eu sou um cara meio rebelde, eu confesso para vocês. Sou um cara meio rebeldinho, eu gosto de criticar, eu fico sempre procurando os problemas para achar soluções para esses problemas, porque provavelmente quando tem problema, se a gente achar uma solução, a gente se posiciona bem em relação a isso, a gente entrega valor quando a gente resolve o problema, né? Então eu acho que a minha natureza rebelde me atraiu para isso. Só que eu sou tão rebelde que eu critiquei a minha rebeldia. Então, no começo, nossa, eu fazia amém com o Satoshi Nakamoto. Hoje eu já olho para o Satoshi Nakamoto e falo, cara, mas e a alternativa a quando o Satoshi Nakamoto for considerado um cara problemático? Então, veja, tomem cuidado. Se apropriem sim desse conhecimento todo do Bitcoin, mas tenham sempre a visão crítica. Saibam fazer perguntas. Entendam se alguma coisa faz ou não sentido. Entendam quais são os potenciais, mas também os riscos de se envolver com alguma coisa, ok? Nem tudo que é ouro brilha. Simples assim, tá? Beleza. Potenciais do Bitcoin, portanto. Eliminaria intermediários, né? Ele faz pagamentos globais rapidamente com baixas taxas, ele aumenta a transparência dos dados, ele é um termo pseudo-anônimo, né? Ele é um pouquinho privado, ele é um meio termo entre o dinheiro de papel e os cartões de crédito, então ele tem alguma privacidade ali, ele é resistente à censura, ele é imutável ou praticamente imutável, ou seja, ele tenta distribuir poder para os indivíduos em detrimento das grandes corporações. Tá? E quais são os desafios
dessa tecnologia. Desafios aqui seriam, por exemplo, o Bitcoin, gente, e as blockchains, eles patinam muito, em comparação a sistemas centralizados, eles patinam muito no número de transações por segundo. Enquanto um servidor lá do PayPal ou da Visa processa milhares de transações por segundo, o Bitcoin processa dezenas de transações por minuto, por hora. Então o Bitcoin é bem lentinho, tá? Existem soluções que já estão saindo aí, que já resolvem esse problema, mas até isso se tornar maduro o suficiente, pode ser que demore mais do que a gente gostaria. Enfim, é uma possibilidade, tá? Então escalabilidade é um dos problemas, é um dos desafios. Quem resolveu o problema de escalabilidade dos bitcoins das blockchains vai estar à frente do mercado nesse momento em que nós nos encontramos. A usabilidade também é muito criticada, porque é complexo, porque nós, indivíduos que estamos acostumados com a comodidade de abrir um aplicativo no celular, dar 2 ou 3 cliques e já está comprando, né? Não é propaganda, mas vamos lá. Eu abro um iFood da vida, eu abro o aplicativo do banco, com 2, 3 cliques eu já mandei dinheiro para alguém. Com 2, 3 cliques eu já comprei minha comida e daqui 10 minutos chega na minha porta. Ou seja, a nossa geração aqui, ó, eu estou gravando esse vídeo em 2023, tá? A nossa geração, moçada, ela está acostumada com comodismo. Pouca responsabilidade e muito comodismo. Quem é de nós aqui que lê todos os termos de privacidade e segurança e termos de uso dos aplicativos? Cara, a gente só clica lá naquele checkbox e a gente parte para usar o trem sem ler aquela documentação toda lá. Tem estudos, inclusive, que dizem que aquela documentação, às vezes, ela é tão complexa que o cara precisa fazer uma faculdade, ele precisa dar uma faculdade para conseguir entender aquilo lá juridicamente. Então, a gente é acostumado com o comodismo. E aí, no caso dos bitcoins e das blockchains, do Ethereum ou qualquer outro, você tem que ter mais responsabilidade. E a usabilidade, por exemplo, para você usar uma wallet, você tem que guardar uma chave privada, você tem que guardar uma série de senhas. Se você perder, você perde o teu dinheiro, não tem para quem chorar. Perdeu o dinheiro, perdeu, acabou, já era. Né? Então, são desafios que são até muito mais de comportamento, são desafios geracionais, são desafios de paradigma social. Tá? Também os custos. No caso do Bitcoin, a coisa é um pouco custosa. No Ethereum, né, já está ficando mais baratinho transacionar. Enfim, ainda é um pouco custoso você fazer transação, apesar da gente achar que isso aqui é barato, mas é barato quando a escala é muito grande. Então, para um bilionário que vai mover dinheiro da Rússia para a China, meu amigo, para transferir isso em Bitcoin, ele vai pagar uma fração milimétrica de dinheiro para mover tantos bilhões. Agora, por exemplo, eu, hoje, Pietro, se eu for pagar um cafezinho em Bitcoin, usando a rede principal do Bitcoin, a taxa pode sair mais cara do que o café. Então, esse é um dos problemas com relação ao custo aí, tá? E também temos aqui muita incerteza jurídica, regulamentação, os países não sabem se regulamentam ou não, se deixa solto ou não, porque o país também não quer estrangular a tecnologia, enfim, tem muitas coisas a serem discutidas aqui, tá? E aí, como fazer dinheiro nesse mercado? A gente pode, primeiro, geralmente a gente começa estudando, e quando a gente estuda, a gente pode produzir conteúdo. Então, quando a gente começa a entrar nesse mercado, se você gostou demais disso aqui e já quer fazer dinheiro, né, ou tentar fazer dinheiro, cara, cai em alguma comunidade de criptoativos, cai em algum portal de notícias e se oferece para escrever artigo, para gravar vídeo, tá? Para, enfim, produzir conteúdo, fazer posts em mídias sociais. Com isso, você se projeta como uma referência e também, às vezes, recebe um dinheirinho, porque a galera eventualmente paga para a galera fazer isso aí, tá? Então, o primeiro passo, se você realmente gostou disso tudo, você deveria pensar em produzir conteúdo. A segunda coisa que geralmente o povo pensa é, vou minerar, vou colocar máquina para minerar. Eu vou pegar 10 placas de vídeo, vou ligar no meu computador lá, vou deixar ligado o dia inteiro para ficar validando transação e eu minerar Bitcoin e receber recompensa. Tá? O mercado de mineração, eu devo admitir para vocês que você tem que olhar com ele com cuidado. A gente vai ver em maiores detalhes aqui na sequência. E o mais famoso de todos é o tal do day trade, né? O cara compra e fica milionário da noite pro dia, né? É assim? Não, não é assim, é claro que não, né? Provavelmente você vai ficar pobre fazendo day trade. A estatística conta contra quem faz day trade. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui na sequência, tá? Então, falando um pouquinho aqui de mineração, tá? Mineração é o seguinte, você vai ser um dos nós da rede. Então, pensa, gente, a rede do Bitcoin, ó, ela é feita de vários nós espalhados ao redor do mundo, né?
Então imagina que você tem isso aqui, ó, tá? E aí para você mandar uma transação de um lado para o outro, a galera ao longo da rede tem que concordar que essa transação é válida. E você pode, ao invés de transacionar, você pode vir aqui, ó, criar um nó seu e adicionar o seu nó na rede para que você também valide. E caso você consiga validar, você é recompensado por essa validação. Tá? Isso é a mineração, beleza? Só que isso tem um custo relativamente alto, porque, cara, placa de vídeo, computador, ar-condicionado, manutenção de hardware, isso custa um dinheirinho. E detalhe, né, para você conseguir morder uma fatia do Bitcoin hoje, cara, vocês vão ver as fotos que eu trouxe aqui. Você precisa de muito maquinário, você precisa de um investimento muito gigante, astronômico. Ou seja, o Bitcoin, que seria algo que descentraliza, no caso da mineração, nós temos pontos de centralização. Então essa é uma crítica que a gente tem que fazer ao Bitcoin. Ele vem com essa utopia de descentralizar tudo, mas ele acaba centralizando em alguns pontos. A mineração é um deles. Tá? Isso é bom ou ruim? Não sei. Você tem que fazer a tua crítica. Tá? Mas o custo é alto com equipamento, com energia, absurdo. Tá? Bom, é isso, né? Minerar é confirmar as transações. Se você quiser entender o mecanismo do Bitcoin, que é o tal do Proof of Work, que nós falamos bem por cima na aula anterior, dá uma olhadinha nesse site aqui, ó, andersbrownworth.com/blockchain. Lá ele tem um simulador de blockchain Proof of Work para você entender de uma vez por todas o que é o mecanismo de mineração. Tá? Aqui estão as mining pools, as fazendas de mineração ao redor do mundo. Então perceba que a mineração está mais concentrada nos Estados Unidos e na Europa, em alguns lugares da Ásia, aqui, né? Sudeste Asiático aí. Que mais? Ó, bem pouquinho aqui no Brasil, no Paraguai, ali, Argentina, Uruguai, né? E o resumo da obra, ó, vocês estão vendo aqui atrás? Isso aqui é um galpão, isso aqui são prateleiras e mais prateleiras de máquinas que foram construídas, o hardware dessas máquinas foi construído especificamente para minerar Bitcoin, tá? Ou minerar criptoativos. Ou seja, imagina o investimento disso aqui, passa da casa dos milhões, né? E se a gente sabe que o preço do Bitcoin oscila muito, isso aqui tem chance de ser bem complicado, de ser bem arriscado, tá? Apesar desse risco todo, o que a gente vê? A gente vê que o gasto de energia para aumentar a potência de validação da rede tem aumentado. Então, investidores institucionais ou investidores privados ao longo do mundo, eles têm colocado, sim, mais e mais daqueles galpões ali para trabalhar, e o resultado é que a gente tem, no longo prazo, um aumento do poder de processamento. Ou seja, tem gente acreditando que vale a pena minerar. Né? Então, se tem gente acreditando, pode ser que seja bom, pode ser que não. Né? Fica aí a crítica para você fazer. Tá? E aí a gente pode partir para um outro modelo de negócio, que ao invés de você minerar, é a compra e venda. Né? Você pode ser um intermediário, você pode fazer compra e venda e ganhar um spread nisso. Você pode ser uma espécie de casa de câmbio. Né? Se você compra Bitcoin e vende ele com uma taxinha superior, você pode fazer dinheiro com isso. Né? Você não vai ficar rico do dia para a noite, mas é mais seguro você comprar e vender com uma taxinha superior. Agora, fazer trade é complicado, vocês vão entender por quê. Olha só, se você tivesse comprado um Bitcoin em junho de em junho de 2009, é isso aí, ó, um Bitcoin custava 0,0001 dólar. Olha só, cara, tem 3 zeros aqui, né? É um milésimo, não é um milésimo, é um decamilésimo, será que existe isso? Enfim, é 1 sobre 10 mil aqui, gente, né? É 1 sobre 10 mil dólar. Era muito barato o Bitcoin. Ou seja, se você tivesse comprado 100 dólares de Bitcoin em 2009, você teria comprado 1 milhão de Bitcoins em 2009. Aí, se você tivesse esperado, tivesse tido paciência suficiente para chegar até novembro de 2021, quando um Bitcoin passou a valer 69 mil dólares, os seus 100 dólares lá de 2009 teriam virado 69 bilhões de dólares. Você estaria aposentado, você seria mais um Elon Musk, fofo, a sua geração não precisaria trabalhar, a do seu filho também não, a do seu neto também não, ou seja, você estaria na elite top 1% do mundo que controla toda a riqueza da humanidade. Qual que é a chance de você ter feito isso aqui? Essa chance é ínfima, gente.
Pouquíssimas pessoas tiveram esse estômago. Tá? Realmente isso aqui, assim, eu acho que não tem história de alguém que tenha esperado até 2021 para vender os bitcoins. Do povo que comprou em 2009, cara, se uma pessoa fez isso, é muito. 2, 3 no mundo. Quer dizer, isso aqui, gente, é sonho. Isso aqui, quem vende isso online, em propaganda, no YouTube, no Instagram, no TikTok, quem vende isso provavelmente vai estar te enganando. Não caia nesse papinho. Isso aqui é muito difícil de acontecer. É sério. Tá? Daria para ter feito? Daria. Aí as pessoas mostram essas imagens. Olha, o diagrama do arco-íris, né? O preço do Bitcoin tendendo ao infinito. Não, realmente parece um modelo interessante. Ó. Parece um modelo logarítmico bacana. Só que quem garante que isso aqui vai continuar subindo? Isso aqui não pode cair lá no chão? Pode. Então, ou seja, coloque no Bitcoin, se você for investir, coloque no Bitcoin só aquilo que você está disposto ou disposta a perder. Porque a chance de você perder, ela é grande, tá? Então, gente, é uma falácia esse troço de você ficar rico do dia para noite. Isso não existe. Não existe. Toma cuidado, tá? Promessa milagrosa. Cara prometendo que vai render uma taxa fixa de 20% ao mês num robô de trade, não sei o quê. Cara, isso é golpe. Isso é golpe, tá? Cuidado, gente. É, assim, muito fácil perder dinheiro, tá? E além do golpe em si, tem as incertezas mesmo. Tem os riscos inerentes ao mercado. Então, gente, tem muita gente com muita grana que consegue manipular o preço, comprando e vendendo grandes lotes de criptoativos, fazendo dump no mercado, fazendo pump no mercado. Você perde dinheiro com isso, tá? A volatilidade, ela é muito acima do normal. Se as commodities, como o ouro, como, sei lá, a soja, a madeira, elas já são voláteis, o Bitcoin e os criptoativos são muito mais voláteis. Então é muito mais fácil você perder dinheiro aqui, beleza? Se você é um investidor, se você já investe em renda fixa, em renda variável, ó, tá aqui, ó, renda fixa, né? Você vai começar aqui na renda variável. Se você já entende o que é isso, tá? Horas, você talvez já esteja apto a mexer com Bitcoin e com criptoativos. Fora isso, meu amigo e minha amiga, o risco do Bitcoin e do blockchain, ele está aqui, ó. Ele é o troço mais arriscado do que você investir num país como a Nicarágua, tá? Só que o potencial também dele existe, né? Afinal, esses gráficos aqui, eles parecem muito promissores, mas eles, por enquanto, eles são reais, né? Então, enfim, cuidado só com a volatilidade, tá? E cuidado com as incertezas. Governos ao longo do mundo podem vir a boicotar isso aqui, sabe? Tem muita coisa para acontecer. Então, não coloque todo o seu dinheiro, todo o investimento de uma vida, do suor do seu trabalho, a perder nesse troço. Ah, professor, você está falando para não investir? Não, eu próprio tenho investimento nisso. Só que, cara, já perdi muito dinheiro com isso. Já perdi muito dinheiro. E recentemente que eu fiquei no 0 a 0 com esse troço. É arriscado. Tá? Quais as recomendações, então? Entenda primeiro sobre investimentos. Entenda o que é renda fixa, cara. Entenda o que é renda variável, tá? Entenda de geopolítica, de mercados globais. Isso aqui você não vai entender do dia para a noite. Você não vai entender do dia para a noite. Essa maturidade, ela vem com anos de experiência, tá? Conheça quem ou aonde você coloca o seu dinheiro. Se informe o máximo que puder de várias fontes distintas. Cuidado com o guru. Fica seguindo só o cara que fala sempre bonitinho e tal. Cara, é guru. Guru não tem guru nessa área. Porque o troço é muito novo, gente. O troço está se construindo ainda, tá? Isso é, ao mesmo tempo, um risco, mas é uma oportunidade. Entenda sobre o que é psicologia de mercado. Você tem que ter paciência, tem que ter estômago, frieza. Por quê? Por quê? Porque você vai ganhar dinheiro se você tem que ter o raciocínio de quem ganha dinheiro com isso aqui é o seguinte, um raciocínio inverso. Qual que é o raciocínio do povão, da massa? O raciocínio do povão é, cara, tá subindo de preço. Aí apareceu lá no jornal do horário nobre que, nossa, subiu 10.000%, tá todo mundo ficando rico. Quando apareceu no jornal que tá todo mundo ficando rico, é porque o preço já está no topo. Aí você vai comprar no topo e o preço vai cair, você vai perder dinheiro. Tá? Agora, o contrário também é verdadeiro. Aí quando o preço está lá embaixo, o preço está tudo vermelho, está todo mundo reclamando, que está perdendo dinheiro, está todo mundo quebrando. Aí o jornal está metendo a boca, falando, aí estourou a bolha, quebrou tudo, todo mundo se lascando, perdendo dinheiro. É aí que o cara vai lá e vende o que ele comprou lá em cima, ele vende lá embaixo. Então, veja, você compra mais caro e vende mais barato, você perdeu dinheiro. A lógica, o estômago, a frieza, ela tem que ser inversa. Se você tem um ativo que ele oscila ao longo do tempo, você tem que ter estômago para comprar quando está caindo o preço.
E você tem que ter a coerência de vender quando o preço está subindo. Então, se o jornal está falando venda, talvez seja a hora de comprar. Jornal mainstream. Se o jornal está falando compre, talvez seja a hora de vender. Você tem que fugir da massa. A massa, infelizmente, está sempre atrasada. Ok? E aí, claro, você tem que aprender sobre o tal do gerenciamento de risco. Se você não sabe o que é gerenciamento de risco, recomendo, estude. Só para você ter noção, como que você faz um bom gerenciamento de risco? Você, primeiro, você tem que entender de todas as vezes que você botou dinheiro, quantas você ganhou, quantas você perdeu. Qual é a proporção de dinheiro que você colocou em relação à proporção que você perdeu? Quando você coloca R$1, você ganha 3? Ou quando você coloca R$1, você ganha mais R$1? Né? Então isso influencia. De todas as vezes que você colocou R$1, quantas você ganhou alguma coisa? Quantas você perdeu? A partir dessas informações, de um histórico de investimentos, você começa a ver, ó, talvez eu tenha que colocar menos dinheiro, talvez eu tenha que colocar menos vezes, talvez eu tenha que colocar mais vezes com menos dinheiro. Enfim, isso é gestão de risco. Beleza? Porque senão você quebra. Você perde todo o seu dinheiro. Bacana? De novo, meus amigos e minhas amigas, pesquise, se informe, leia, estude, corra atrás. Não acredite em tudo que você vê por aí. Se informe de várias fontes e seja feliz. Um abraço, até mais.